Como fazer artes para os painéis das festas? Eu sou a Suzana Lócio da Planejar Decoração e essa foi uma perguntinha que eu recebi lá pelos meus stories do meu Instagram. Então hoje eu vou falar tudo que você precisa saber para fazer um painel para a sua festa. Até porque o painel, se você parar para pensar, ele fica na vertical e por isso é o que chama mais atenção quando você está de longe. E os detalhes da mesa, dos doces, são itens muito importantes também, mas eles exigem que a pessoa chegue mais perto da mesa para conseguir observar eles. Já o painel, ele tem a função de atrair os olhares logo que a pessoa chega na festa, chamar atenção, e é o que aparece com mais clareza em foto, nos fundos de tudo que acontece na festa. Por isso eu considero o painel um dos itens principais da decoração. E o painel é também uma das primeiras coisas, inclusive, que você precisa parar para pensar sobre quando você vai projetar uma festa. E saber o que projetar faz parte do planejamento virtual de festas. Se você ainda não sabe o que é o planejamento virtual de festas, corre nesse vídeo do card que eu vou colocar aqui, explicando tudinho por lá. E tem mais, eu perguntei para as meninas que me pediram esse tema o que exatamente elas queriam saber sobre os painéis, porque vamos combinar que é bastante coisa que dá para falar sobre esse assunto. E de uma delas eu recebi esse retorno aqui. Dá para fazer todo o planejamento de um painel, desenhar pelo Inkscape? Essa é uma das minhas principais dúvidas quanto ao programa. Eu consigo fazer uma arte onde eu consiga mandar para a gráfica para ela imprimir no painel, no tecido sublimado. E de uma outra pessoa, eu já recebi essa resposta aqui pelo direct. Então, eu vou durante o vídeo responder também essas dúvidas das meninas. Bom, mas para começar bem pelo comecinho mesmo, o que a gente precisa para fazer artes para os painéis é, antes de tudo, saber qual é o espaço que a gente tem para o painel como um todo. Eu sei que parece óbvio, né? Eu também achava, até escutar uma história de uma amiga minha, decoradora, que um dia levou para uma festa dela um painel mais alto que o pé direito do espaço. Pois bem, onde ela tinha programado com a cliente para montar aquela decoração, tinha tipo um dente no teto que reduzia o pé direito, bem naquele lugar que ela tinha programado. Tipo essa faixa de gesso ou alguma coisa do tipo. Daí foi aquela correria para conseguir dar um jeito na situação, ela conseguiu, enfim, deu tudo certo. Mas é um desgaste desnecessário se você tem isso muito bem anotado. Então, quando você for contratada para fazer um planejamento virtual, não esquece de conversar muito bem com a sua cliente e pedir para ela enviar para você as medidas bem corretas do espaço, considerando a largura, a profundidade e a altura que você tem para projetar a decoração. Depois disso, muito bem anotado e considerado, vamos para o segundo ponto, o orçamento. Qual o orçamento que você tem para essa decoração? Isso vai ser decisivo para você definir como criar esse painel. Você vai conseguir decidir qual painel usar, como você pode trabalhar a decoração desse painel, enfim, vai direcionar muito o seu trabalho. Você sabe até onde você pode ir e até que ponto você precisa ser criativa para fazer o negócio acontecer. Depois do orçamento estipulado, você precisa conhecer os materiais que existem à sua disposição para você definir qual vai ser o melhor material para sua decoração. Vira e mexe eu recebo pergunta nas minhas redes sociais sobre que tipo de material eu estou usando ou como que eu fiz alguns desses materiais. Claro que é impossível a gente saber tudo e sempre aparece alguma coisa nova no mercado. Mas exatamente por a gente saber disso, a gente precisa sempre pesquisar as novidades ou pesquisar quando algo diferente chega até a gente, para que a gente não corra o risco de falar besteira para os nossos clientes. E eu vou dar um exemplo disso. Teve uma vez que uma cliente minha mandou o meu planejamento virtual para uma fornecedora, escolhida por ela, eu não conhecia essa pessoa, queria produzir um material específico que eu tinha descrito lá dentro do meu planejamento virtual, com a minha indicação de como produzir aquilo. Só que essa fornecedora recebeu meu planejamento virtual e falou para minha cliente que eu tinha indicado uma forma errada de produzir o tal lá do material que eu tinha descrito, que aquilo não tinha como ser feito daquele jeito que eu tinha dito e indicou uma maneira mais cara para minha cliente produzir o material. Minha cliente acreditou nela, gastou uma grana que não precisava e quando vi a foto da festa real, eu fui questionar a minha cliente por que ela tinha optado pelo material mais caro. E daí ela me contou o que a fornecedora tinha dito para ela. Só que daí eu mostrei fotos de uma outra festa que eu já tinha feito
produzindo o painel exatamente da maneira que eu tinha indicado para ela, ou seja, né, tinha sim como ter feito da maneira que eu tinha planejado. Eu tinha fotos, eu já tinha feito isso antes, até por isso que eu indiquei para ela daquela forma. Então a falta de conhecimento daquela fornecedora, ou pior, a falta de pesquisa dela quando recebeu uma coisa nova que ela não conhecia, já dizendo que não podia ser feito ao invés de pesquisar, fez com que ela perdesse a cliente em futuras contratações e eu que não conhecia ela, já conheci com uma impressão não muito legal. Então tomem cuidado, sejam cautelosas, muito cautelosas, na hora de indicar uma forma de produzir algum item do painel. A cliente hoje tem muito acesso à informação e se você não souber realmente indicar o melhor custo-benefício para ela, não tem por que ela contratar você, ou ela vai procurar outra pessoa com mais conhecimento para isso. Por isso que eu sempre falo que você saber planejar a execução é tão importante quanto saber projetar uma festa. E por último, a gente vai para o projeto. E aqui eu já respondo a minha seguidora que perguntou se o Inkscape é o programa mais indicado para criar artes para um painel sublimado. Sim, o Inkscape é um programa vetorial gratuito em que você pode desenhar artes do zero para os mais diversos tipos de materiais, incluindo o tecido sublimado, como ela perguntou. Eu, inclusive, já fiz vídeos falando dos programas que existem para fazer projeto de festa. Eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada. E por isso, eu não vou entrar bem nesse detalhe agora, ok? Dá uma olhada nesse vídeo que lá vai responder as suas dúvidas. Mas voltando, tudo que eu desenho no Inkscape eu posso produzir em papel impresso, papelaria encamada, vinil adesivo, tecido sublimado, banner, lona. E detalhe, a forma de desenhar dentro do Inkscape é a mesma para todas as formas de produzir. O que diferencia a forma que vai ser produzido é a maneira que você vai exportar essas artes do Inkscape depois que você finaliza elas. Ou seja, para algumas coisas você precisa exportar, por exemplo, em PDF, para outras coisas você vai precisar exportar em PNG e por aí vai. Mas são comandos que a gente faz super rápido depois do desenho já feito. Então eu uso o Inkscape para tudo, projetar os painéis, os móveis, os elementos decorativos, as minhas artes para as postagens nas redes sociais, eu criar artes personalizadas, enfim. Todos os elementos que envolvem o projeto eu faço lá dentro do Inkscape. Sobre o que desenhar especificamente, eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu mostro o meu processo criativo para criar as decorações. Eu vou deixar o card aqui para inspirar vocês a criarem um processo de vocês. Eu acredito muito que você só cria uma identidade como decoradora, que você só se diferencia no seu mercado quando você tem um processo criativo muito bem definido. Então, quem pergunta o que deve desenhar no painel, dá uma olhada nesse vídeo aqui do card. Depois que você sabe o que projetar, onde você quer chegar com a sua decoração, qual vai ser o conceito visual que eu explico lá no vídeo do processo criativo, eu começo a fazer os testes lá dentro do Inkscape. E é lá que eu consigo saber com precisão o que projetar, qual a dimensão que cada coisa deve ter para ficar harmonioso, e como que eu devo exportar cada arquivo conforme a produção que eu escolhi fazer. E agora a gente vai para alguns exemplos práticos para festas que eu já fiz e como foi o processo de criação dos painéis. O primeiro exemplo é a festa O Amor Não Tem Idade. Foi para essa festa que eu criei o painel de cano PVC. Tem vídeo aqui no canal do YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, mostrando como eu construí esse painel. Inclusive é o vídeo mais assistido aqui do canal até o momento que eu tô gravando esse vídeo, com mais de 20 mil visualizações. Então a primeira observação com essa festa, você pode criar estruturas diferentes, com baixo custo, para o seu painel e que dão um resultado super legal e personalizado para sua festa. Mas para isso, mais uma vez eu digo que você precisa conhecer outros materiais, como nesse caso eu usei o PVC e o vinil para fazer um painel. E detalhe, já usei em várias outras festas, como essas aqui. Outro detalhe, não é só o painel que fica na vertical e chama a atenção de longe. A frente das mesas também podem ser muito bem trabalhadas para complementar a decoração vertical da festa. Então, nesse caso, eu usei o macramê e mais uma vez o PVC, que foi usado para fazer o tamponamento da mesa, e o adesivo vinil para fazer a frase. E claro que tudo isso eu defini tamanhos, proporções, cores lá no Inkscape com o projeto da festa.
e conforme eu já vou desenhando, eu já vou pensando em como produzir de acordo com o conceito visual que eu quero de resultado e o orçamento que eu tenho disponível. E agora eu vou falar do chá de bebê com o tema leãozinho, que eu usei esse mesmo painel, mas com resultado completamente diferente. Eu já fiz um vídeo desse chá com todos os detalhes aqui no YouTube e eu vou deixar o card para vocês. Então nesse vídeo eu só vou dizer o seguinte, a parede também é um lugar que você pode pendurar a decoração. Você não precisa de uma estrutura necessariamente, mas você precisa saber como fazer a colagem para não estragar a parede e para também não cair a decoração. Nesse caso eu usei fita dupla face no papel e colei o verso da fita crepe na dupla face, para que a fita crepe grudasse na parede e não estragasse a tinta. Pega essa dica de ouro que eu já usei muito fazendo isso. Importante também dizer que nessa festa eu usei o painel do meu acervo. O leãozinho é uma decoração do quarto do Luan, então não foi um custo para a festa em si e a cômoda é da família. Então o custo final com locação dessa festa ficou bem pequeno. Ou seja, dá sim para fazer uma festa linda, planejando muito bem o que fazer, o que aconteceu durante o projeto, em que eu testo a melhor forma de combinar tudo e colocar os elementos que a gente já tinha à disposição e locando o mínimo possível. Outra maneira de usar um pedaço de parede para fazer o painel foi esse aqui, da festa Jardim de Sentimentos. Uma das festas mais repostadas que eu tive pela Dona Capricho Festas. Mais uma vez o resultado só foi possível passando pelo processo criativo e sabendo exatamente o resultado que eu queria e depois projetando como tudo isso ia combinada na decoração. Aqui eu usei bastidores comprados em loja de armarinho e papel para dar o charme do painel. Já nessa festa do Rafa eu usei também a estrutura de fundo do local, mas que era uma cortina. E daí eu usei para pendurar uma placa de PS, que eu também projetei lá no meu Inkscape. Também projetei as placas do painel de pallet e imprimi em vinil colado em role para dar sustentação. Nessa festa do Mario aqui, o espaço tinha um painel de pallet fixo na parede, mas eu não queria usar e acabei comprando um tecido super barato, azul claro, liso, para poder usar em outras decorações. Para as nuvens eu usei feltro e para os detalhes do painel eu usei papel Color Plus, ou seja, materiais baratos com efeitos super legais. Para a haste do vilão eu usei também papel PVC e isopor. Mas a grande pergunta é como que a gente cria essas ideias? Durante o meu processo criativo. É lá que eu penso sobre a decoração, qual o resultado que eu quero. Nesse caso, eu queria que as crianças se sentissem dentro do jogo do Mario. Então eu procurei trazer para a realidade a experiência que o jogo trazia, colocando moedinhas com balas dentro penduradas no teto, para que as crianças pulassem e conseguissem pegar como o Mario faz no jogo mesmo. Os Goombas de bexiga no chão, com balinha dentro também, para as crianças pisarem no Goomba, explodir e eles conseguirem pegar a balinha, como o Mario faz no jogo. Então todas as ideias saíram do jogo. Então só passando pelo processo criativo eu consigo linkar o jogo com o resultado que eu quero, com a verba que eu tenho e todas aquelas informações que eu já falei. Por último, eu vou mostrar essa festa aqui, que todo o painel foi feito com papel impresso a partir de um kit digital. Já fiz um vídeo aqui no YouTube também mostrando a montagem dessa festa, vou deixar o card aqui para vocês. O resultado só foi possível com o projeto, em que eu dimensionei cada coisa, eu criei o nome e personalizei da forma que eu queria. E também eu sabia os materiais, eu sabia que eu podia fazer impressões grandes, todas em papel para colar no painel. Então, gente, recapitulando, o básico para você conseguir fazer um projeto diferente para o seu painel é você saber as medidas do local, saber o orçamento que você tem e estar sempre antenada com aquilo que você pode usar de material diferente na hora de ser criativa. Depois disso, você precisa fazer o seu processo criativo. Não é perda de tempo, não é frescura. Só passando pelo processo você vai conseguir criar um método seu para extrair as ideias diferentes e criar algo muito legal para a sua decoração. Depois disso, vá para o projeto. É lá que você vai validar suas ideias, que você vai dimensionar e determinar as posições de cada coisa. E também que você vai conseguir exportar os arquivos que precisam ser produzidos para enviar para a gráfica ou para qualquer outro tipo de fornecedor. Aqui no YouTube, além dos vídeos que eu mencionei, tem vários outros que eu mostro dentro da produção das minhas festas, dentro do meu computador no Inkscape, como que eu projeto as coisas. E saem muitas ideias legais desses vídeos. Então aqui mesmo o canal pode ser uma fonte de pesquisa muito boa para você. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que ele tenha aberto a cabeça de vocês para pensar outras maneiras de produzir o painel de uma forma mais criativa, mais harmoniosa e alinhada
com todas aquelas informações que eu falei de orçamento, tamanho, materiais, alinhados também com o resultado que você quer chegar. Se vocês curtiram esse vídeo, aperta o botão aqui de baixo e já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, pois sempre eu posto vídeo novo por aqui. E também tem as aulas ao vivo, que são aulas mesmo, gratuitas, que eu disponibilizo por tempo limitado, ensinando vocês a projetar e executar festas, além de implementar o serviço de planejamento virtual dentro da empresa de vocês. Me segue também lá pelo Insta e pelo Face, eu vou deixar o perfil aqui para vocês, porque lá eu mostro meus bastidores, eu dou dicas e exemplos exclusivos sobre o planejamento virtual de festas. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Beijo e até o próximo vídeo!